Então vamos lá. Vai ser editado depois mesmo, né? Então olha só, pessoal. Quem ainda não mexeu na série 600 aqui, né? Primeira coisa que a gente faz é retirar essa bandejinha, que é a bandeja de saída do papel, certo? Aqui é a bandeja de entrada, ali é a bandeja de saída. Bom, aí todo cliente que for levar uma impressora dessa também é aquela mesma história de não virar a impressora, né? Pega ela da mesa, coloca assim no carro e traz, né? Preferência até no tapetinho de borracha do carro, né? Colocar no estofado. Quando você for abrir a impressora, você vai manusear ela, você vai virar e tal. Então, vem aqui, ó, nesse local aqui, ó, onde tem o recipiente de tinta, onde ela vai jogando tinta. Isso daqui pode estar com tinta boiando. Então, na hora que você vira, essa tinta pode cair dentro da impressora e sujar a impressora inteira. Então, você tem que pegar lá um pano, enrola numa chave de fenda e seca esse recipiente antes de virar a impressora, tá certo? Ela já está seca aqui, beleza. Bom, então eu vou puxar um pouco ela aqui para retirar essa régua aqui, né? Que é a limitadora de papel. Então bem aqui, ó, eu tenho uma travinha que eu vou com uma chave de fenda empurrar para poder, ó, aí ela trava aqui também, certo? Eu aperto e tiro a régua. Muito bem. Outra coisa que eu vou fazer é soltar esses dois parafusos, que é Torx 15. Só que você não precisa ter a Torx 15, com uma chave de fenda fina você consegue tirar. Tá certo? Então você vem. Qualquer dúvida pode perguntar aí, pessoal. Viu? Depois pergunta aí. Bom, aí aqui agora eu vou tirar assim, impressora, para tirar essa tampinha onde tem a placa lógica da impressora, tá certo? Então a gente vai encontrar, olha, esses dois buraquinhos aqui, ó, na base da impressora, que se você colocar a chave e empurrar, você vai liberando a trava que tem aqui, tá certo? Ó, a trava ela é exatamente assim, ó. Quando eu aperto aqui, ó, ela levanta a travinha aqui, ó. Olha só. Tá vendo? E aí libera. Ou você pode pôr a chave aqui mesmo e levantar, né? Levantar a travinha, tá vendo? Aqui. E aí você consegue soltar. Tampinha que protege a placa lógica. Bom, soltando a tampinha da placa lógica, né? Então aqui, ó, esse cabinho flat, ele é do painel da impressora, certo? Então ele vem aqui por cima, por dentro da impressora e pluga na placa lógica. Para você tirar, ele tem aqui, ó, tá vendo? Uma travinha que você puxando, ela não sai, tá? Você puxando, ela levanta e aí você consegue soltar o cabinho flat, tá certo? Ó, você colocar, você coloca e trava. Vou soltar, então puxa um pouquinho e aí solta assim, certo? Bom, agora eu vou tirar essa tampa toda aqui, plástica da impressora. Tá isso? Aqui embaixo da impressora, olha, ela tem 5 travas, tá? Ó, na base aqui, ó, tem uma trava aqui e outra aqui do lado esquerdo. Do lado direito tem uma trava aqui, outra aqui e outra aqui. Então o que eu preciso fazer? Essa trava, olha só, eu preciso jogar ela para fora para poder ir soltando esse miolo da impressora. Então o que eu faço? Eu seguro a impressora por essa parte plástica aqui, deixo ela inclinada e aí eu vou apertando as travas, jogando para fora, né? Apertando para fora. E aí o próprio miolo da impressora vai caindo. Ó. Certo? Aí eu... Então olha só como é que é a trava, ó. Você na verdade precisa fazer isso, ó. Pegar essa travinha e fazer isso. Tá vendo? Aqui, pra cá, pra cá, pra cá. Certo? E aí eu destravei. Nós temos aqui o painelzinho da impressora, né? Esse painel, ele aqui, nesse caso, ele está só com uma presilha, né?
mas ele vai ter 1, 2, 3 presilhas. Como é que você solta essa presilha? Você pegar aqui com a mão mesmo e girar, tá? Você solta a presilha. Você gira ela, tá certo? Ela é presa assim, ó. Fica presa assim. Aí você vem aqui só e gira. Consegue soltar. Você solta as 3. E aí você consegue tirar o painelzinho aqui, ó. Tem 2 travas quebradas. Você só levantaria um pouquinho. Aqui também tem outra trava. Aqui teria outra que está quebrada também. Você consegue já liberar o painel. Ele também vai ter 2 travinhas aqui na lateral, ó. Uns 2 centímetros aqui. E daqui pra cá, uns 2 centímetros também tem uma travinha aqui. Aí você consegue soltar, liberar o painel. Aí que é bom aquela ferramentazinha de dentista, né? Que não marca, né? Isso, tu vê que fica marcado, né? Então o que acontece? Se a gente trabalhar aqui no painel, olha só. Se a impressora não liga, você aperta lá o botãozinho, ela não liga. Então esse cabo flat aqui pode estar queimado, né? Então normalmente o pessoal faz o quê? Troca o painel inteiro ou troca só o cabo flat. Ou ainda, não é? Nessas trilhas aqui, a pessoa faz a medição. Se tiver rompido, raspa e passa uma tinta condutiva para poder fazer a ligação da trilha. Bom, todo painelzinho com cabo ele vem com esse tipo de rebite aqui plástico, tá vendo? Então você tem que quebrar esse rebite para poder soltar essa peça preta aqui, tá certo? Eu costumo fazer assim. Eu prendo aí em algum lugar o cabinho e aí eu faço assim. Segura aí que eu vou. Capô chave fininho na mão. Para trocar o cabo tem que quebrar ele. Você tem que quebrar aqui, depois você tem que colocar um parafusinho aqui, né? Para poder segurar. Eu vou até mostrar. Tem já um outro painelzinho aí recondicionado já. É que você já consegue soltar, tá vendo? Você solta. Certo? Então, na verdade aqui, ó, o que acontece? Esses 2 pontos, quando você aperta o botão, eles fazem contato aqui, ó. E aqui, na verdade, olha como são 2 pontos separados. Tá vendo, ó? Eles são separados. Então, quando você aperta, ele junta os 2, fecha aqui o circuito e aí executa um comando. Aqui a mesma coisa no outro botão. Certo? O que acontece? Aqui, ó. Então, na escala de resistência, né, no multímetro, o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer a medição dessas trilhas para saber se ela está rompida ou não. Certo? Então o que acontece? Deixa eu colocar aqui. Então assim, por exemplo, ó, essa trilha mais larga aqui, e aí o que você perguntou é o seguinte: isso daqui é uma tinta que não é condutiva. Pinta por cima, então você pinta por cima, não vai fazer ligar uma trilha na outra, entendeu? Então a primeira aqui, ó, que é a mais larga. Então ó, eu vou colocar aqui o multímetro, vou seguir essa trilha. Ó, ela chega até aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó. Tá. Então vou medir aqui, ó. Olha lá, deu um valor de resistência mínimo, né? Isso significa tem uma resistência. Isso significa que a trilha está inteira. Depois ela vem para cá, ó. Ela aqui também faz contato. Olha lá. Nesse ponto do LED, né? Depois aqui também, ó. Certo? E assim você vai vendo as trilhas. Então a segunda aqui, ela chega aqui, ó. Só que aqui eu não consigo medir porque tem uma resina. Então eu teria que ou tirar a resina ou raspar aqui a trilha para poder chegar na parte metálica e conseguir medir. Então o que eu faço aqui, ó?
Posso pegar aqui a trilha. Então, raspando a trilha, ó, eu chego no contato metálico da trilha, certo? Então vamos ver. Então, se eu colocar aqui, ó, e aqui, ó lá, fechou o circuito, tá vendo? Se tiver um ponto rompido aqui no meio, deveria dar 0 leitura aqui, né? Sem leitura nenhuma. Né? Ou em outros multímetros daria um número 1, que é de infinito. Aqui, ó, deu resistência. E aí quando não tem visivelmente, né, um chamuscado, pretinho que está rompido a trilha, você tem que ir raspando e ir descendo até achar o ponto que não dá. Entendeu? Quer dizer, subindo, né? Você vai, raspa um pedacinho aqui, vê, até aqui tem... Tá fechando o circuito, até aqui, até aqui. E quando você chega aqui não tá, então você acha o ponto, aí você raspa e depois você passa a tinta condutiva aqui para poder ligar os pontos. E aí eu coloco a tinta condutiva, que aí pega num ponto e no outro, no meio tá rompido, aí pega num ponto e no outro. Tinta condutiva de prata. O problema é você achar onde é o ponto, você tem que vir raspando até achar, né? Tem que raspar até achar. Mas você com o multímetro você já localizou mais ou menos onde é que está o ponto. Certo? Deu para entender? Então assim a gente consegue também dar reparo, né? Dar uma recondicionada nesse cabo flat aí da impressora. Como é que ela funciona? Então essa impressora aqui ela tem, ó, esse sensor aqui, ó, esse braço aqui é o sensor óptico. Quando o papel chega aqui ele faz isso e fecha. Ele tem um sensor assim em formato de U, né? Que joga uma luz infravermelha aqui. Então tá aberto assim, tem um buraco. Quando o papel chega e faz isso, ele fecha o sensor óptico e aí a impressora sabe que o papel chegou ali. Tá certo? Então esse sensor sabe quando o papel chegou ou não. Então é o sensor do papel. Outro sensor que a gente tem, essa fita encoder que a gente chama, aquela cheia de risquinho, né? E ela passa num circuitozinho, olha aqui atrás do carro, verdinho, tá vendo? Esse circuito ele é também óptico. Então ele, como ela é cheia de risquinho, então ele conta quantos risquinhos estão passando e aí ele tem todo o controle do carro para ir para a esquerda e para a direita, certo? Então o segundo sensor. O terceiro sensor que tem nessa impressora é o sensor da tampa, que é esse braço aqui, ó. A tampa quando está fechada sempre deixa esse braço aqui fazendo contato aqui nessa placa. Quando você abre a tampa, ele libera e aí a impressora sabe que você abriu a tampa e o carro vem para o meio para você poder trocar os cartuchos. Então cartucho preto, cartucho colorido. Muito bem, então eu tenho aqui o eixo metálico, tá? Que a gente deve sempre lubrificar com um silicone líquido, de preferência spray, tá? Essa correia aqui, ela com o tempo ela vai quebrando, desgastando e ela tem linhas de algodão interno. Chega uma hora que ela não tem mais esses dentes e começa a fazer um barulho de estralo mesmo. E o carro começa a bater porque vai mudando a posição do carro, né? E ela começa a perder. E aí começa levemente, dá umas batidinhas do lado, volta, dá uma batidinha do outro e tal. Essa fita, se ela estiver solta, quebrada ou muito suja, a impressora vai se perder na posição dela. O que vai acontecer com o carro? Vai bater violentamente dos dois lados. Tá certo? Então você já sabe que o problema é nessa fita aqui. Ok? Muito bem. Outra coisa, essa pecinha que nós temos aqui, ó, se chama atuador. Então é essa peça que na verdade faz o puxamento do papel. Por quê? O papel está aqui, não está? Na bandeja. O motor aqui do lado, que é o motor do papel, certo? Ele vai girar com as engrenagens, ele vai girar esses rolos aqui de borracha, ó, tá certo? Então vai pegar no papel e puxar o papel. Agora, olha a distância que tem da bandeja para os rolos de borracha. Olha a distância, uns 2 centímetros mais ou menos, ou mais. A bandeja tem que levantar. Para a bandeja levantar, na verdade, essa peça aqui faz isso aqui, ó. Ó. Aí aqui embaixo, ó, ó o que acontece aqui, ó. Tem um sensor aí, né? Tem isso e aqui, ó, bem no cantinho, ó, ela empurra
e puxa a bandeja. Aí, olha, dá contato no rolo de borracha aqui na bandeja. Certo? Isso. Aí, então, o que acontece? Quando o cliente fala assim para você, olha, minha impressora não está puxando papel. Ou esses rolos de borracha estão lisos e sujos, né, empoeirados, que aí ele não tem mais aderência ao papel. Então, o que você faz? Com uma lixa d'água, uma lixa de unha mesmo, você lixa horizontalmente esses rolos, você, além de limpar, cria umas ranhuras horizontais, ele pega a aderência novamente. Se não, pode ser o problema dessa peça aqui, que é o atuador, que ele é que faz a puxada do papel. Ele pode estar fora do lugar? Vamos ver como é que funciona então. Ó. Na verdade é o seguinte, tá vendo essa pecinha preta aqui, ó, debaixo dele? É uma meia-lua, tá? Essa peça, ela tem uns dentes pra lá, que ela engata nessa engrenagem metálica grande. Então o que acontece? Quando o motor gira, ele tá com uma outra engrenagem aqui por dentro, uma branca. Olha só aqui em cima, a engrenagem branca lá, tá vendo? Então ele engata na branca e a branca engata nessa metálica. Então quando ele gira, o que que acontece? Ó? O motor gira, essa peça gira aqui, tá? A engrenagem gira. Só que o que acontece? Quando a engrenagem gira, ela precisa fazer essa peça toda aqui ir para baixo, para poder levantar a bandeja e puxar o papel. Quem faz isso é o atuador. Por quê? Porque quando você manda imprimir, o carro ele faz isso. Quando ele faz isso, o atuador ele vem para o canto e engata, ó, essa pecinha aqui meia-lua na metálica, na engrenagem metálica. Quando vai girar, olha o que acontece. Olha lá. Então daí faz esse movimento. Entendeu? O que acontece com esse atuador? Às vezes o bico dele aqui está quebrado, quebra. Então o carro vem, puxa, ele faz isso e não engata as duas engrenagens. Então esse movimento não acontece. É a pontinha dele. Depois eu vou tirar, vocês vão ver com mais detalhe. Então isso daqui não desce. Então o motor fica girando, tentando puxar papel, os rolos de borracha giram em falso, não puxa papel. Então pode ser uma sujeira, como pode ser um mecanismo. Entendeu? Ok? Aqui na impressora nós temos, ó, 2 rodinhos de borracha, e esse aqui nós chamamos de elevador, né, de limpeza. E onde os cartuchos, o carro estaciona também, né? Então o que acontece? Ele vem, a impressora ela espirra a tinta aqui nesse recipiente, que tem uma esponja, né? Essa esponja ela vai apodrecendo com o tempo, essa aqui já está toda esfarelada, né? Você pode comprar essa esponjinha, é barato, não é caro, pode colocar aí. Eu até coloco esponja Scotch-Brite. Você corta? Corto, coloco aqui também, serve. Tá? De preferência, se for até alguma coisa de feltro de algodão, melhor ainda, porque não apodrece. Igual nas impressoras mais novas, né? Tem feltro de algodão, não apodrece. Você lava, tá novo. É o mesmo feltro que tem sugar, né? Que você pode cortar aquelas mantas. Isso, exatamente. Então o que acontece? Esse motorzinho aqui, ó, faz isso daqui subir e descer, tá? Então depois que ela espirra, debaixo do cartucho fica molhado. Então o carro vem aqui em cima, esses rodinhos aqui, aí o carro anda para lá e para cá, e essa peça sobe e desce. E aí passa debaixo dos microfuros, tirando excesso de tinta. Entendeu? E quando estaciona, aí eles estacionam aqui, ó, para vedar e não secar tão rápido. Então mantém úmido e aí não resseca, não entope tão facilmente. Entendeu? Aí essa peça aqui, ó, o que é isso? É uma mola que, quando o carro está aqui e esse elevador empurra o carro, aí ele vai apertar a mola. Quando o elevador desce, essa mola volta o carro. Dá pressão para o carro voltar. Isso, dá pressão, então ele tem esse jogo. Ok? Muito bem, então vamos começar a desmontar aqui para a gente poder ver. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar a fita encoder aqui, ó. Então eu solto de um lado, solto do outro aqui, e aí eu puxo de dentro lá do circuito, que é o nosso sensor. Essa fita da série 600, no modo geral, não tem lado. Você pode pôr de qualquer jeito, que é igual de qualquer maneira. Tá certo? Bom, agora o que eu vou fazer? Essa presilha aqui metálica, ela tem duas funções. Ela prende o eixo do carro e também aterra o eixo do carro aqui na base da impressora. Tá? Ela faz essas duas coisas. Então, para tirar, você segura aqui, puxa e aí solta a presilha. Feito isso, olha, é só levantar aqui o eixo e puxar, você já retira. Tá certo? O eixo, ele tem, os dois lados são diferentes, então ele tem lado certo para poder colocar. Ok? Muito bem.
Vou tirar agora a correia aqui. Então o que eu faço? Tá vendo esse braço aqui, ó? Se apertar ele, vai folgar a correia. Então, folgou, solta aqui, tá certo? E eu tenho essa polia, né, essa roldanazinha branca, que ela sai aqui, ó, empurrando ela, vai soltar. Ela tem um eixo aqui, ó, segura que esse eixo é solto dela, você não pode perder esse eixo aqui, ok? Uma vez eu perdi um eixinho desse, peguei um cabide mesmo, normal de roupa, cortei um pedacinho e coloquei como eixo dessa impressora. Funcionou tudo bem, sem problema nenhum. São as gambiarras que a gente faz. Bom, aqui ó, a correia para você remover é só você juntar aqui ó, debaixo do carro e fazer isso. Na hora de colocar, sempre os dentes para o meio, em qualquer posição. Dente dela sempre para o centro, para o meio, você coloca, tá certo? Tirei a correia. Bom, agora olha, eu tenho dois cabos flat. Um é do cartucho colorido, outro é do cartucho preto. Tá certo? Vai lá para a placa lógica da impressora. Então eu vou soltar lá. Aqui ó, eu tenho 4 travas. Tá vendo essas? Isso aqui são as travinhas pretas que normalmente o pessoal acaba arrebentando essas travas pretas aqui, tá? Que seguram o cabo flat. Então você tem que tomar cuidado porque você vai simplesmente levantar um pouquinho dos dois lados sem remover ela daí. Ela não vai sair, tá certo? Muita gente tira. Acho 4 minutos só. Sem querer. Não, tudo bem. Tem outro disquinho lá depois. Aí, ó. Vou soltando. Certo? Sempre usar pulseira antistática para manusear a placa lógica, tá? Pra não... Ó, essa já tava arrebentada. Ó, a quebradinha aqui. Então soltou. Puxei o cabo flat. Muito bem. Feito isso, ó, junto aqui, solta. Então sai o carro com o flash. Esse negocinho preto podia tirar também, né? Oi? Esse negocinho preto ele sai, né? Junto. Qual preto? Ah, esse aqui sai também, é. Então os dois cabos flat. Então agora eu vou desmontar o carro aqui pra gente poder ver. Então nós vamos ter 2 parafusos aqui, um aqui que já não tem mais e outro aqui. Vou soltar, eu tiro a frente do carro. Tá? Por que eu preciso desmontar o carro aqui? Para poder trocar o cabo flat quando ele queima. Tá, ok? Quando queima o cabo flat, qual que é o sintoma da impressora? Fica piscando alternadamente os LEDs dessa impressora. Não reconhece no cartucho. Exatamente. Então, ó, cartucho queimado, cabo flat queimado, placa lógica queimada, fica alternando alternadamente os LEDs dessa impressora. Então, tirando a frente do carro, agora vamos soltar aqui os cabos flat. Puxar eles aqui. Ó, esse que tem esse filete aqui que vai lá atrás no sensor óptico é o cabo flat preto. Tá certo? Ele estava aqui, ó, preto. Colorido, quando eu solto ele já fica liberado no carro. Aí tem essas borrachinhas aqui, ó, que tem os pinos que é para não afundar os contatos dourados, certo? As duas são idênticas. Agora eu vou soltar aqui, ó. Seriam 2 parafusos, né? Só tem um aqui. Tá? E aí eu tenho esse circuitozinho que, aliás, ele tá mal encaixado aqui, ó. Deixa eu soltar ele para poder encaixar de novo. Ele encaixa aqui certinho numa gavetinha, tá? Ele tem 2 travas, uma travinha aqui e do outro lado, que já não existem mais, já foram quebradas. Então você tem que apertar aqui a trava de um lado, apertar a trava do outro aqui, e aí esse circuitozinho ele solta, né? Dá problema isso aí? Normal? Difícil dar problema no circuito, difícil. E você tem que chegar até esse ponto para trocar o cabo flat. Ó, tirei o circuito, ó, é o infravermelho do encoder, né, daquela fita ótica. Tá certo? Aí aqui para você trocar o cabo flat, você tem que chegar até aqui, ó, puxar esse conectorzinho aqui, aí ele vai levantar, ó, e aí solta o cabo flat. Esse flashzinho fica enroladinho pra... Certo? Então, para voltar, coloca aqui, ó, sempre os contatos dourados aqui, ó, do cabo flat fica para baixo, fazendo contato com a placa, o branquinho então fica para cima. Aí você trava aqui. Para colocar ali, ó,
circuito, a parte verde do circuito, ó, para cima. O cabo flat entra primeiro, ó, na gaveta, ó. O cabo flat entra e o verde, circuito verde para cima, tá vendo? Aí você vem e encaixa aqui. Aí ele trava. Não travou porque tá quebrada a trava? O que você faz? Vem aqui com uma super bonder, dá um pinguinho de cola aqui, um pinguinho de cola aqui, não solta mais. Ou põe um papelzinho trava junto, né? Junto com a... Pode ser também, pode ser. Fica até também. mais grosso. Pode ser. Eu sei que eu já fiz. Super bonder hoje não é tão violento assim, né? Se algum dia precisar dar manutenção, é só raspar aqui e já solta. Agora eu vou voltar aqui, ó. Né? Não é apaga o CD. Começo. Aí eu ponho as borrachinhas aqui. Não vem não. Já tá registrado aqui. Bom, então, todo dia depois do almoço tinha cabo flat. Primeiro sempre vem o colorido, certo? O colorido é por baixo. Tá ok? Depois o preto, ó, vem por cima. Você vê até que a dobradura é certinha aqui deles, ó. Certo? Daí, ó, vem com a frente do carro aqui. O que acontece também, às vezes, quebra aqui embaixo. Esse dentezinho agora. Isso. Tem uma daqui. Aí não segura o cartucho, né? Então, para você trocar essa frente do carro aqui, não precisa nem abrir a impressora. É só levantar a tampinha da impressora, desparafusar esses dois aqui, você já libera a frente do carro e já coloca a outra frente. Aqui eu vou soltar os cabinhos que tem na placa lógica. São dos motores e sensor, certo? Depois a gente vê quem é quem. Então eu vou soltar aqui, ó. Tem 1, 2, são diferentes, não tem como você ligar errado, tá certo? 3, e tem um quarto aqui que já está quebrado na placa, ficaria aqui, ó, soquete, tá certo? Então, para você também substituir placa lógica, né? Então, de repente, se você for substituir, aí você solta a placa aqui, ó. Né? Ela vai sair com essa parte metálica. Aí, se você quiser depois, aí você levanta ela aqui. Se você quiser depois, você pode tirar a placa da parte metálica aqui. Tá certo? Teria que ter o negocinho. E essa plaquinha aqui tem dois sensores, né? O sensor do papel e o sensor da tampa. Então, duas travinhas aqui, ó. Eu aperto, aí essa plaquinha libera assim. Aí vem puxando, ó. O cabinho dela é o verde, tá vendo? Tava ligado esse cabinho dela lá na placa lógica. Certo? Também difícil dar problema aqui. Dá problema no braço do papel, pode acontecer, né? Se ele quebrar, a gente cola. Tá certo? O braço, né? Ele é bem leve, dá pra colar. Muito bem, vamos virar aqui. Aqui mais a parte mecânica dela. Então eu tenho aqui essa chapa metálica, que o pessoal chama de antepasso de metal. Então essa chapa, o papel passa por baixo dela e ela tem, né, o braço do sensor do papel. Quando você aperta aqui, o macete é o seguinte: você não pode nem apertar tudo. Você não pode deixar tudo apertado, tá, dos dois lados. Por quê? Porque senão o papel, quando passa aqui, começa a pegar a borda dele. Tá? E aí, se colocar papel verger, por exemplo, que é mais grosso, para certificado, essas coisas, vai ficar pegando aqui. Então o que você faz? Você aperta tudo e solta, gira 360 aqui a chave. Ó. Pronto, é o ponto certinho. Ó. Pronto, ele vai ficar com esse jogo, não vai ficar nem tão alto e nem tão apertado. Se ele ficar alto demais, o que vai acontecer? Vai passar direto O papel sai muito alto e começa a passar debaixo da base do carro. E o carro está andando para ir para cá, a tinta ainda está úmida, molhada, e começa a riscar. E pode até bater o carro aqui também, né? Pode bater também o carro aqui, ó, nesses pontos aqui. Então vou soltar esse. Isso e isso. Os dois parafusos. E aí eu já consigo soltar aqui, ó. Manter passo, tem que tomar cuidado com o braço do sensor para não quebrar. Passa por baixo dessa lâmina aqui, né, que é a limitadora do carro. Muito bem. Bom,
Aí, ó, o atuador é uma pecinha que ela fica só posicionada aqui. Certo? Ela faz isso, né? Ó. Engata essa meia-lua na engrenagem metálica. Tá certo? Então vou soltar ele. Essa presilha aqui que segura o eixo, é só eu puxar aqui para fora. Eu já consigo soltar. Essa parte branca fica sobre o eixo metálico ali, tá na hora de colocar, ela fica por cima do eixo. Okay? Tenho essa mola que faz o que? Faz esse movimento voltar, né? Ele desce essa peça, a mola que retorna. Se perder, isso aqui tem comprar só ela? Tem, todas as peças tem, né? Vou soltar a mola. Eu tô vendo já porque se vende sozinho. Soltei a molinha aqui. Aqui eu vou soltar, olha, vou tirar a caixinha onde tem isso, o recipiente de tinta, né? E eu já posso puxar aqui toda essa peça. E aí, colocar aqui. Essa outra peça aqui, ela limita o retorno dessa outra aqui, ó. Isso aqui bate aqui, ó, na aba dessa peça. Então quando volta, ela limita aqui. Aí fica, já está alinhado certinho. E vem alinhado por fábrica. Então não é interessante você pegar e tirar esse parafuso e mexer nessa peça. Caso você mexa, olha, já fizeram um risco aqui, ó, marcando a posição da peça. Por quê? Ah, mas ela não é igual dos dois? Não, ela é fina e ela vai engrossando. A aba dela é fininha e vai engrossando. Então tá na posição certa para quando voltar aquilo ali ficar retinho. Entendeu? Eu tenho aqui debaixo, ó, uns roletes de borracha que fazem aderência a esses rolos aqui. O papel então, né, passa ali. Se você tiver faltando uma dessas daqui, ou só tendo uma aqui, assim, por exemplo, do lado, concorda que aqui vai ter mais aderência, o papel quando pegar aqui ele vai tentar dar uma entortada, então às vezes entorta um pouco o papel no caminho, então tem que ter os três roletes, e esses roletes aqui eles pingam legal, ó. Então você deixar cair num laboratório isso daqui, cheio de sucata, cheio de equipamento, você perde ele igual uma mola, ok? Essa outra peça aqui que eu vou soltar agora, essa peça, ela é a limitadora do papel para não deixar vir muito papel. Então o que acontece? Para não puxar tanto papel. Então quando faz assim, ó, ela dá uma segurada no papel e aí sai só a folha que está em cima. E essa cortiça é para dar uma segurada, para dar uma resistência nas folhas que estão embaixo, tá? Então, às vezes, na verdade, quando está puxando mais uma folha, é a umidade do papel. Então, o papel, na verdade, tem que estar em estufa, né, com uma lâmpada de 60 watts, ou pelo menos está sempre guardado com o pacote dele, a resma, né, o pacote da resma fechado com durex. Aí ele não umedece. Se estiver úmido, vai ficar puxando mais de uma folha, tá? Vou soltar aqui. E tem cliente que tem, mas não é a impressora que está com problema. Não é a impressora. Tá? Até essa peça aqui, ela vai ficando mais redondinha aqui, que ela vai desgastando, até fica mais fácil de sair mais uma folha. Mas tem que estar úmido a folha, certo? Muito bem. Bom, então esse conjunto todo aqui é do elevador. Ele tem o cabinho aqui que liga o motor, que vai lá na placa lógica, tá? O cabinho está aqui embaixo. Estava preso aqui, ó, esse cabinho aqui. Então eu já soltei, né? Vai aqui, vai por baixo da impressora e liga na placa lógica, certo? Bom, vou soltar toda essa parte. Então vou soltar esse parafuso aqui, ó. E o outro que deveria estar no lado. E um outro parafuso que deveria estar aqui, ó. Tirei. Aí eu consigo remover toda essa peça. Certo? Tudo parafuso falta, né? Ah, vai faltando parafuso. Muito bem. Se eu quiser tirar esse motor, eu tenho dois parafusos aqui em cima, ó. Um aqui e outro aqui. Então eu venho, solto esses parafusos, eu consigo E o outro também retirar o motor, ó. Então olha só como o motor é por baixo, ó. Tá vendo? Então ele vai girando, pega aqui nessa engrenagem e faz esse movimento aqui, ó, pra cima ou pra baixo, certo? Sobe e desce. Bom, o que acontece? Que quebra muito são essa peça branca aqui.
Deixa eu tirar essa Quando tá engrenagem botando o carro aqui. pra levantar. Ou às vezes fica batendo o carro, ou fica torto como tá aqui, tá vendo? Ó? Por quê? Porque quebrou a travinha daqui, ó. Então ele fica solto assim. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês. Então a gente tem que trocar essa peça daqui de baixo, essa branca aqui, ó. Pra soltar, liberar ela dessa parte dessa carcaça aqui de trás, você vem aqui por baixo, ó. Você faz isso, ó. Pega aqui, abaixa, ó. Destrava baixando. Do outro lado é a mesma coisa, aperta para baixo aqui que destrava, aí você consegue liberar isso. Então olha, aqui ó, tem esse ganchinho aqui ó, que prende exatamente, trava aqui ó. Do outro lado já está quebrado o ganchinho, então por isso que ela tá solta assim. E aí se fica assim, o carro vem, bate aqui, faz barulho, né? E aí trava a impressora. Certo? Então a gente normalmente troca essa peça aqui, ó. Esse aqui então é o motor do carro, né, que faz a correia, né? E é um motor DC, tá? Direct corrente, ou seja, ele recebe comando da placa lógica para ir sentido horário ou anti-horário, sendo controlado por aquela fita ótica, tá certo? Esses são os únicos parafusos de rosca diferente dessa impressora, que é a rosca fina para metal, certo? Por quê? Porque está parafusando direto no corpo do motor, ok? Então por isso que ele vem até pintado assim, ó, azulzinho, certo? O fiozinho dele, ó, tá arrebentado aqui, teria que soldar, né? Certo? Muito bem. Tá faltando pouco para chegar lá. Tem a carcaça. O que falta ainda aqui eu tirar? Olha, mas o motor do papel. Então vou soltar aqui cabinha de energia, tirar um parafuso aqui, outro aqui. Aí depois pode lavar do jeito que tá aí. Pode lavar. Ó, tirei o motor do papel, certo? E a engrenagem branca que faz a ligação do motor com aquela engrenagem metálica, certo? E aí a gente depenou a impressorinha série 600. Você pode pegar isso aqui e lavar isso aqui tudo. Agora eu quero ver. E aí, entendendo tudo isso que eu falei, fica fácil da manutenção.